enfim. E o Rampatebá, ele tenta mostrar a questão da filosófica por trás da tradição oral, né? Primeiro ele faz uma reflexão que é interessante, que ele fala que a tradição oral e a narrativa, né, olhando para o mundo, tá? Elas são instrumentos que antecedem a elaboração da escrita em todas as sociedades humanas. Foi assim que aconteceu, né? E elas são base para tipo desenvolvimento da escrita, da grafia, foram em todos os lugares. Acontece que nas sociedades ágrafas, que são as sociedades que são majoritárias no continente africano, na parte subsaariana, a palavra ela tem um significado mais profundo, né? E aí entra a questão filosófica, né? Ela está ligada ao valor do homem que a faz. Então por isso que a questão da memória ela é muito importante, a questão da confiabilidade é muito importante, né? Então assim, é realmente uma tradição, uma coisa passada, né? De geração em geração, que tem nessa questão do valor, uma questão muito importante. Então, ele cita, né? Isso é fato, né? Assim, questão física. Os tradicionalistas, os griots, né? Que eu vou comentar um pouco sobre eles depois, eles têm que ter uma memória poderosíssima, né? É uma coisa, é uma questão de treino mesmo. A gente hoje usa muito a escrita, hoje no computador e tal. A gente está desaprendendo a escrever, certo? Vocês às vezes escrevem no papel aí, fica difícil, né? Assim, ou minha letra já é feia, se eu vou escrever no papel, fica um negócio, nossa senhora. Agora dá mais trabalho escrever no papel. Não cara, você fica até com a mão assim, meio, né, difícil e tal. E ele fala o seguinte, fala assim, realmente, se você usa a escrita, a memória nossa fica comprometida, a gente deixa de usar a nossa memória. Então ele quer mostrar, na verdade, a importância da memória para sociedades que usam a tradição oral como meio para, né, guardar a sua história e preservar e tal. Então, e além disso também tem a questão do componente mágico, né? Então ele trabalha muito a questão dos Bambara, né? E a palavra tem esse componente mágico, né? Ligado à questão espiritual, né? Da divisão entre o mundo espiritual e o mundo material, coisa que eu não vou aprofundar aqui agora, mas tem toda uma, quero dizer, tem uma filosofia por trás disso. E na verdade tem as sociedades que usam a tradição oral, e aí é ele generalizando, tá? Não sou eu. Ele generaliza. Você tem esses componentes, né, do valor, né, da questão da memória e da mentira, porque se a palavra está ligada ao próprio valor do homem que a carrega, mentir, se um tradicionalista, se um griot que não é autorizado a inventar coisas, ele inventa, ele está corrompendo ele mesmo, né? Então por isso é que ele quer mostrar que há preocupação, né? Não é uma coisa dada assim, tipo, vamos falando aí o que a gente lembrar, não é isso. Tem um método, né? Tem um valor. Então eu achei isso é muito interessante, né? E o texto dele a gente vai deixar lá na nossa pasta, é um texto lindo, assim, é um negócio, escreve muito bem e tal. E para quem nunca teve contato com a questão da tradição oral, é bem interessante ler, porque você desconstrói muitos preconceitos, né? A gente desconstrói, assim, é bem, bem interessante, fica recomendado aí para quem quiser aprofundar, tá? E acho que é legal que o filme, de certa forma, ele traz um pouco do peso disso no momento, que é quando o T'Challa, em conversa com o T'Chaka, ele descobre que o pai mentiu para ele, né? Por muito tempo, né? Então, assim, você tem a construção ali do primeiro ato do T'Challa defendendo os valores que ele recebeu do pai, até o ponto de virada ali já para o terceiro ato, em que ele descobre que todos esses valores que foram passados para ele foram passados baseados numa mentira. É um choque, né? Um choque total. Assim. Exato, e aí é o choque que ele vai ter, é o choque que ele também vai ter de confronto com o Killmonger, né? Então é muito interessante ver esses ecos, né, no filme. Exato, a palavra é essa, eco, né? Tem mesmo. E esse é um mérito do filme, né? Essa questão da costura e tal. Bom, ainda sobre a tradição oral, eu só queria falar sobre os griots, né? É uma imagem uma figura, na verdade, que tem sido muito trabalhada, né, nas redes sociais, de um tempo para cá, quando o continente africano começou a entrar mais em pauta, né? E o griot, ele é visto como esse personagem, essa figura histórica que carrega o conhecimento, né?
a história de um povo, etc. E o Rampateba, ele complexifica um pouquinho isso. É interessante trazer só um detalhe, né? Porque há uma complexidade maior sobre aqueles que carregam o conhecimento do que simplesmente aquele que carrega ser um griot. Tem o griot, mas também tem os tradicionalistas, são aqueles que carregam conhecimento ligado à prática, né? Ligado à metalurgia, à cosmogonia, à agricultura, à psicologia, né? Os griots, tem aqueles griots que são ligados mais à festividade, né? Aqueles griots que servem a uma família, a história de uma família, a questão da genealogia, né? Tem aqueles griots, são os griots reis, né? Que são aqueles que realmente são quase tradicionalistas, que não podem inventar coisas, porque assim, o griot que é ligado à festividade, né? Que ligado à música e tal, ele até pode inventar algumas coisas, segundo o Rampateba, né? Mas o griot rei não. O griot rei é quase um tradicionalista, ele carrega o conhecimento que tem que ser passado da forma como foi passado lá no começo, né? Então, para mostrar que tem tem uma complexidade maior daquela que simplesmente o griot, né? Sim. E lembrando a gente também tem um griot no filme Pantera Negra, né? Tanto no primeiro quanto no segundo. Que é a dublado inteligência pelo artificial. Trevor Noah, né? O comediante sul-africano lá. É verdade, é verdade. E é a inteligência artificial que é o assistente da Shuri, né? Que é a irmã do T'Challa. Então, ele ali é quem contém conhecimento, né? E que vai auxiliando ela nas experiências científicas dela, né? Então, isso é legal. Assim, o filme ele pode ter as limitações que ele tem e tal, nessa questão estrutural, mas nesses detalhes, assim, você percebe que existiu, né, um cuidado para você trazer realmente esses aspectos, né, da cultura. Ele é bem rico em referências, né, cara? Não é só aquela referência óbvia ali sei lá, lembro nos primeiros filmes do Homem de Ferro que tinha o escudo do Capitão América, né, que todo mundo vem. Tem essas referências mais discretas.